custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia a todos. Fausto, os 4 grandes bancos do país tiveram lucro somado de 61 bilhões e 600 milhões de reais em 2020, o que representa uma queda de 24,4% em relação ao ano anterior. A redução dos ganhos é a maior desde o ano 2000, como mostra um levantamento divulgado na semana passada pela consultoria Economática. Que leitura a gente pode fazer a partir desses dados, Fausto? Bem, Glauco, era de se esperar que todos os setores sofressem, ou seja, o conjunto da economia caiu, a economia caiu bastante, provavelmente a gente vai ficar dá para sair os números, mas entre 4% e 5% de queda no PIB, e era razoável de imaginar que os bancos também tiverem queda no seu lucro. Isso é algo esperado. Na verdade, o que chama atenção é o contrário, né? Você num ano tão difícil, um ano tão complexo, e o sistema financeiro aí tem mais de 60 bilhões de lucros no ano em que boa parte da economia ficou paralisada. Acho que esse é o primeiro dado, assim, olhar como que o sistema financeiro, apesar de tudo, ele ainda, de certo modo, vem conseguindo ter taxas de lucros bastante grandes. Quando a gente olha ali no detalhe dos lucros, Glauco, também chama atenção o fato de uma parte importante desses lucros, na verdade, uma parte significativa, né, de certo modo, a gente tem dito que os créditos tributários salvaram os lucros dos bancos esse ano da pandemia, ou seja, a possibilidade de reaver recursos oriundos de créditos que estavam ali na mão do Estado, etc. Tudo isso tem a ver muito com os bancos. Agora, ao mesmo tempo, acho que é importante também dizer que algo que foi pouco falado, principalmente pela grande mídia, é que eles também fizeram ajustes bastante severos, né? Assim, os bancos, em meio à crise, apesar da campanha aí do Não Demita, apesar de todo um acordo, inclusive o acordo aí com os bancários de não ter demissão ao longo da pandemia, o sistema fechou mais de quase 1.400 agências e, de certo modo, fechou ali quase mais de 11 mil postos de trabalho. Ou seja, o setor também se reestruturou, também vem num processo de fechamento de postos de trabalho, se aproveitou também, de certo modo, aí da pandemia e de toda essa entrada e essa aceleração da tecnologia para avançar aí por meio dos bancos virtuais, por meio dos apps, de certo modo, a sua estrutura. Então, o que nós estamos assistindo é que a pandemia impactou sim o lucro dos bancos, o lucro é um lucro que caiu bastante, mas também isso significou uma alteração sensível da forma como a gente vai compreender o sistema financeiro daqui para frente, em especial da nossa relação de clientes. Ou seja, a tecnologia entrou, o número de agências vem diminuindo e, ao mesmo tempo que a gente está vendo aí a utilização aí do sistema, dos apps, enfim, da informática ali como uma opção. Na outra ponta, Glauco, é sempre interessante, importante a gente olhar que no caso dos bancos, os bancos ainda continuam a conseguir pagar toda a sua folha de pagamento com as tarifas públicas, as nossas tarifas dos seus clientes. Ou seja, o principal negócio dos bancos que devia ser o crédito, que devia ser ali o atendimento, o conjunto de consumidor, de certo modo, ele fica ali já resolvido boa parte do seu problema, boa parte dos seus custos, a partir do que cada cliente seu paga de tarifas aí para o sistema financeiro. E interessante, Fausto, quando a gente verifica aqui, né, os motivos da queda do lucro dos bancos aqui, a gente vê que tem, apesar do Brasil ainda estar com uma situação de inadimplência controlada, os bancos gastaram com provisões para devedores duvidosos 78 bilhões de reais, que é um número 44% maior do que no ano anterior, o que acabou influenciando aí nesse resultado de queda dos lucros. Então, existe um dinheiro que não foi efetivamente perdido para os bancos e ainda existe uma desconfiança também dessas instituições em relação à própria recuperação econômica do Brasil, Fausto? Não há dúvida, né, Gal, que assim, um ano como esse, um ano que a gente viveu aí com pandemia, é óbvio que a insegurança do setor, ela se ampliou. Mas é bom dizer que na maior parte dos casos, a maior parte dos dados também em relação aos bancos, a inadimplência caiu. Acho que é para olhar um pouquinho como é que muitas vezes a economia ela se descola ali das previsões, né? Ou seja, a provisão
inadimplência ela cresce porque é óbvio, né, o mercado ele fica estressado aí com a pandemia, muita insegurança em relação às posições, inclusive do atual governo, para onde as coisas caminham, e influencia a forma como você faz aí o provisionamento. Mas na outra ponta, o mundo real, de certo modo, teve ali, até em alguns casos, queda de inadimplência, o que coloca para a gente uma série de discussões. De certo modo, o sistema financeiro no Brasil, ele é um sistema bastante seguro, né? O conjunto dos bancos vem há muito tempo com taxas bastante grandes de lucratividade. Se você olhar, inclusive, se perde carteira, né? Se perde o valor de mercado dos bancos, mas se perde muito menos do que outros setores, ou seja, é um setor relativamente estável, com uma proteção bastante grande, mas ao mesmo tempo está passando por transformações. Eu acho que esse é um outro dado que a gente vai ter que assistir para os próximos anos, principalmente com a entrada aí das fintechs, os novos sistemas financeiros menores, os bancos virtuais, de alguma forma estão aí operando, aí, ampliando aí a sua participação no mercado. Mas ainda é algo para se ver no para frente. O que a gente está vendo hoje, claramente, é um processo de reorganização e reestruturação do sistema financeiro, em especial os 4 maiores bancos, e que inevitavelmente está atingindo uma parte significativa dos trabalhadores bancários, o que é algo para a gente olhar com bastante atenção. A gente chama atenção, ou seja, são quase 12 mil postos fechados de trabalho, num ano em que os bancos tinham um compromisso de manutenção do emprego. E os 3 maiores bancos privados fecharam mais de 1.500 agências e postos de atendimento, quer dizer, uma queda de 12% na estrutura física. Você entende, Fausto, que assim como outros setores, principalmente do comércio, também existe aí uma tendência ao home office, a uma mudança que, na verdade, ocorre na estrutura do trabalho do sistema bancário, que veio para ficar e que não vai voltar ao que era antes? Aí nós temos 2 dados diferentes, viu? Que a gente precisa olhar com bastante cuidado. Sim, é claro que o fato da pandemia ter acelerado o uso tecnológico, ele amplia a utilização aí de mais do que até do home office, dos seus trabalhadores, de certo modo, a questão de como os clientes estão operando o sistema financeiro por meio dos apps. Acho que isso é um dado de realidade. Os bancos já incorporaram o home office na sua realidade, até porque a economia nesse processo todo de trabalho. Agora, o que chama atenção e que é bastante preocupante, aí sim, em especial olhando para o Banco do Brasil, é como os bancos públicos vêm fechando agências e como regiões vêm ficando sem o serviço bancário. Ou seja, mais uma vez o que a gente começa a assistir é um processo de reconcentração das agências, em especial aí, vamos olhar aí a função que alguns bancos exerceram, principalmente o Banco do Brasil, em chegar onde ninguém chegava. Hoje a gente tem municípios que precisam andar muitas vezes quase 100 quilômetros para chegar a uma agência bancária, o que de certo modo inviabiliza o acesso ao sistema num país bastante grande e bastante extenso. Então a gente tem de um lado, sim, a entrada de tecnologia, mas a gente também tem uma perda do papel social dos bancos, em especial num país tão grande, tão complexo, tão desigual, na qual o papel do banco público é fundamental para dar acesso ao sistema financeiro para o conjunto da população. É bom lembrar, Glauco, que essas populações recebem os benefícios por dentro dos bancos. A população precisa, em especial os pequenos agricultores, acessar os bancos para poder acessar crédito, e nenhum país do mundo se desenvolve sem fazer chegar o sistema financeiro nos rincões, no interior do Brasil profundo, e que de alguma forma a gente vem assistindo um processo de desconstrução desse sistema de ampliação do sistema financeiro. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.